Não tem relógio, só Jesus. Abra a sua Bíblia, no Salmo 69. Salmo 69, versículo 2. Atolei-me em lamaçal profundo, onde não se pode firmar o pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me submerge. Amém, queridos? Este salmo, ele é chamado de Salmo de Davi. E esse salmo, ele retrata, em especial esse versículo, o ponto de partida em que eu quero falar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Amém? Porque crente, além de falar da vida dos outros, ele gosta de ouvir falar também da vida dos outros. Quando Deus faz alguma coisa de diferente, ele gosta. Amém? Bom, agora eu moro no Rio de Janeiro há um ano e pouco, ele não gosta, ele gosta. Né? E aqui Davi estava num momento de grandes dificuldades. E ele se sentia atolado num lamaçal, mas não apenas uma pocinha de lama, mas no lamaçal profundo. Além disso, não se podia firmar o pé. E também, mais ainda, ele se aprofundava ele entrava nas profundezas das águas e a corrente estava submergindo ele, estava afogando ele. Eu quero perguntar nesta noite, quantos de nós, em muitas áreas de nossas vidas, ou em algumas áreas de nossas vidas, ou em poucas áreas de nossas vidas, passamos por momentos como este? Pensando em família, por exemplo, quantos de nós nos encontramos em conflito com os nossos relacionamentos familiares, com as pessoas que nos cercam, porque nos ensinaram tanto a EIOU, 1, 2, 3, mas não nos ensinaram a inteligência emocional, a inteligência espiritual, e a gente sabe muito, a gente aprende a mexer com a internet, informática, mas o relacionamento é mais complicado. Porque somos seres humanos, somos únicos, e devemos estar mais atentos no mover de Deus para nossas vidas. Esse mover vai mudar toda a história. Queridos, você sabe o momento que eu me encontro aqui, nesse texto, mais, assim, que me lembra mais, é eu andando na Avenida 7 de Setembro, lá no centro de Salvador, e depois eu indo para casa, de madrugada, às vezes de ônibus, soltando no ponto de ônibus e andando até para casa, e recebendo tomate e cebola podre nas costas. É muito ruim quando alguém diz que você é um lixo. Pior quando alguém considera que você é um lugar onde se guarda lixo. Porque quando as pessoas jogam lixo em você, significa que você é portador de tudo aquilo que todo mundo já jogou fora. Já não existe mais esperança. E como quem leva esperança às pessoas são aqueles que são portadores de Deus e da palavra de Deus, e quando esses portadores não olhavam para mim, o que acontecia? Eu não tinha esperança. Eu não tinha esperança. A importância de cada um de nós diante das pessoas. Não tinha quem falasse de Jesus para mim, mas tinha quem jogasse tomate podre em minhas costas. Tinha quem me criticasse, tinha quem falasse mal. Eu cresci numa família em que meu pai tinha muitas mulheres. Muitas mulheres. Ele era um homem que, num bairro tinha uma mulher, no outro ele tinha 2, era noivo com outra vizinha. Nossa vida era uma agonia. Não estou falando mal do meu pai. Estou falando de fatos. Meu pai era um homem muito trabalhador e me ensinou disciplina. E ser trabalhadora. A minha mãe era uma mulher que teve 6 filhos. Nós somos o total de 13, entre 4 mulheres. Fora que não podia ter filho e aquele noivou. Um negócio, um caos. Você está dando risada porque você não estava no lugar delas. Essas irmãs são malvadas, né? Deve ficar rindo, né? Para chorar. E aí, amados, eu cresci nesse contexto. A minha mãe, o meu pai tinha um monte de parente. Era mais ou menos a casa de vocês. Só que a minha mãe só tinha um irmão, meu tio José, que frequentava a nossa casa. E esse tio, ele era alcoólatra, viciado em drogas e vivia nas ruas e roubava para manter o vício. Então, ele frequentava a nossa casa quando meu pai não estava, e também meu pai não queria que ele frequentasse a nossa casa. Mas mulher tem um coração muito grande, né? E acolhe, ainda mais uma irmã que só tem um irmão. Não tinha pai, mãe, tio, parente, não tinha mais ninguém. E aí, esse tio entrava, quando meu pai estava na casa da outra mulher, quando ele estava trabalhando, e ele não só tomava banho, ele não só comia, não se
mas ele abusava sexualmente de mim. Isso não é uma novidade. Tem muita gente que pensa que essa conversa sobre pedofilia é uma coisa que começou ontem. Né? Ontem não foi. No meu bairro havia um homem que ele estuprava todas as filhas quando elas menstruavam. Gente, desculpe, eu não vou ficar inventando nomenclatura que não seja um termo científico e aceito numa academia, falar que menstruação é outra coisa só para agradar os ouvidos melindrosos, né, irmãos? Não posso dizer isso. Elas menstruavam, elas tinham um ciclo feminino, e quando elas menstruavam, ele estuprava. 8 filhas, o bairro em peso sabia disso. Ninguém falava nada. Porque eu tenho 46 anos. Pensa isso, eu com 7, 8 anos de idade, cresci ouvindo isso, via isso, as pessoas falavam e ninguém dizia nada. Porque ele dizia, as filhas são minhas, eu faço o que eu quero. Você sabe o que é ser abusada, ter 8 filhas e essas filhas serem abusadas, inclusive com a aprovação da mãe. Eu não estou dizendo que a mãe aceitou, nem que a mãe achou que era legal, não estou dizendo isso. Mulheres oprimidas, que não tinham direito de fala. Isso é uma realidade de hoje não, irmãos. Sempre foi uma realidade da humanidade. Incesto, pedofilia. Desde que o mundo é gente, tem tudo isso aí. A gente fica se enganando, achando que é modernidade. Agora, a notícia corre mais rápido, por causa da internet, globalização, essa coisa, sabe, que é muito rápida, a informação é muito rápida. E o meu tio abusava sexualmente de mim. Ora, irmãos, eu estava numa casa grande, tipo a casa de vocês, e uma das portas que dava para a cozinha era a porta do quarto. Do último quarto, em que meu tio, que era para me proteger, que era para me acolher, e que era para chamar de tio, me abusava sexualmente. A minha mãe, saindo dessa porta, dava de frente para a cozinha. A minha mãe, não era que minha mãe era omissa, não. A minha mãe estava lavando louça e não sabia. O meu tio olhava para mim, ele não precisava dizer assim, ó, não fale nada. Você acha que precisa? Só em olhar, uma criança estremece diante de um adulto que tem um poder. E ele infringia esse poder quando ele fazia isso praticamente na frente da minha mãe. Era como que ele dissesse para mim assim, está vendo? A sua mãe aprova isso. Era uma coisa de louco, só Jesus. Irmãos, irmãs, vocês não imaginam, a não ser quem passou por isso, como foi crescer e conviver com isso. Mas eu quero dar um passo para a minha adolescência, porque eu sofri um estupro na minha adolescência, por um colega de classe. A minha mãe, eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo que eu era muito inteligente. E todas as aulas que eu pegava, eu dava aula. Tudo aquilo que eu aprendi grego na faculdade. Meu professor me indicou para dar aula de grego no Seminário Batista. As pessoas percebem que rapidamente eu tenho essa facilidade para ensinar aquilo que eu aprendo. Então, as aulas de química, quando a gente tinha aula no 2º grau, né, logo no 14 anos, eu acho que eu tinha, os colegas assistiam a mesma aula e eu cobrava para dar aula para eles entenderem. A minha didática era boa. O que acontecia? Um dia, nas minhas andanças, o menino disse que a mãe dela estaria, o pai dela estaria, a mãe também, e não estava. E eu fui estuprada. E eu ainda tenho que dar graças a Deus, porque na casa tinha uns 16 meninos, e eu fui estuprada por um. A minha mãe veio saber disso, pastor. Lembra que eu falei sobre as pessoas estarem sozinhas? Lembra que eu falei que a gente precisa acolher essas pessoas, que a gente não sabe porquê, elas andam com roupa curta, barriga de fora, parece ser sensual o tempo todo, e a gente não entende, e a gente acusa, e a gente julga. E aí, queridos, eu tinha medo de contar para o meu pai o que acontecia comigo, principalmente na infância, porque meu pai dizia para minha mãe, não deixe ele entrar. Se eu dissesse a meu pai que eu fui abusada, olha a cabeça da criança, olha a cabeça da criança. Se eu dissesse que eu fui abusada, eu estava dizendo o quê? Que minha mãe deixou ele entrar. E aí ia ter briga entre meu pai e minha mãe. Irmãos, a gente não tem ideia do que uma criança passa diante de uma família que está se separando, uma família que tem problema, porque no final ele pensa que tudo foi culpa dele. Irmão, a vida é tão complicada. E eu cresci na adolescência. O pior de tudo hoje lembrar é que meu tio roubava alguns anéis e algumas pulseiras de ouro para minha mãe derreter. Minha mãe nem imaginava de onde vinha.
derretia fazer brinquinho para mim. O que é que eu era para o meu tio? O que é que eu representava para ele? Ele não dava presente para nenhuma outra dos meus irmãos, só para mim. Aquilo era, eu me sentia em aliança com ele. Foi muito difícil para mim, amados. Então é muito fácil as pessoas nos julgar. Quem não nos conhece, não sabe a nossa história, fala o que quiser. Deus conhece a minha história. Amém, queridos? Às vezes as pessoas me veem sem vergonhadamente rindo o tempo todo. Eu sei como eu cheguei até aqui. E aí, amados, logo com 13 anos de idade eu já era alcoólatra. Eu bebia muito, eu bebia de cair. É porque a gente não vai ter tanto tempo para falar. Eu bebia de cair, até alguém me dizer que maconha não deixava o fedor do álcool. E eu não disse à pessoa que eu não ia usar porque maconha era droga. E como se o álcool não fosse. Só que o governador não pega, né, os governantes não pegam imposto da maconha. Mas essa pessoa que me indicou foi um primo, e ele foi embora, e eu não usei na frente dele, mas eu usei. Eu tinha um grau de alcoolismo tão grande, que a maconha não fez muito efeito na minha vida, não. Sinceramente, quem anda alcoolizado vai fumar um baseado, sinceramente, irmão, já está chapado. E um outro amigo disse para mim que eu não usasse nem maconha e nem álcool. Nossa, alguém falou para mim, né? Que bom. Comprasse umas bolinhas, umas anfetaminas, uns barbitúricos, né? Umas bolinhas, como a gente chamava, as drogas sintéticas, né? Rupinol, Fiaridon, Fiorinal, blá, 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 blá. Muita coisa, né? O que as pessoas como... por isso que alguém me falou assim, esse remédio, acharam um remédio, falaram assim, esse remédio é seu? Lexotan, eu falei, não, eu tomava Lexotan com muita cachaça. Aí quando alguém fala assim, esse remédio que está aqui é seu? Eu falo, de jeito nenhum, não tomo esses remédios de jeito nenhum, querido, porque lembra o meu passado. E aí eu usava muita droga, irmãos, eu andava tão chapada, tão doidona. Quem me acha magra, eu quero te dizer que eu tinha 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. E um dia eu estava tão drogada e tão doidona, que eu vinha descendo no ônibus, chegou no ponto final, né? Eu vim descendo do ônibus. Pastor, na minha viagem louca, eu ia cair, ia quebrar esses ossos. Se eu pisasse mais forte um pouquinho descendo o degrau, meus ossos aqui iam quebrar. Que louco, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então eu esperei todo mundo descer do ônibus, coloquei a mão aqui e desci vagarosamente. Qualquer pessoa ia ver que eu estava doidona. Dava para notar. Eu era um esqueleto, eu era um lixo, eu não tomava banho. Era terrível. Por isso que me incomodou aquela blusa de manhã. Eu sou corredora, e de manhã eu vim com uma blusa que eu corro. Então, de tanto ela receber suor, eu perco uma média de 1 quilo, 1,5 kg de suor, porque eu faço 15 quilômetros. Então, eu vim com a blusa que eu corro. E quando ela já recebeu tanta ureia, que quando qualquer suor bate, ela fede. E fede quase a mijo. É um negócio sério, é horrível. Aí eu vim, na hora que eu fui falar na EBD, eu comecei a suar e a blusa começou a ficar fedendo. E eu falei para a Ju, Ju, eu não gosto de fedor, irmão, porque lembra o meu passado. Homem não tomar banho é um problema, agora a mulher não toma banho, só Jesus na causa. Por isso que eu perdoo as pessoas que me jogavam tomate podre. Elas confundiam. E eu vivi uma vida muito triste mesmo, dia após dia, nas drogas, no álcool, no punhal, no nunchaku. Quem conhece o nunchaku, aquela arma branca, ela tem uma corrente na ponta, duas pontas da corrente, ela tem um cabo de madeira, ou então um cabo de próprio ferro mesmo, né, de madeira, ou da própria corrente. E eu lutava aquilo, eu gostava daquilo, só que eu não passava na academia, eu queria correr, pastor, eu queria nadar, mas o cigarro não me deixava nadar, eu não tinha fôlego. As drogas e a cerveja não me deixavam correr, eu não aguentava. E eu toda noite que eu estava ali, na Avenida 7 de Setembro, em Salvador, no centro de Salvador, eu passava tomando todas, de madrugada, e você vai saber porque eu ia para lá. Tinha uma placa, Ascaba, Associação de Karatê da Bahia, drogadona, doidona. Eu dizia assim, um dia eu vou ser disso aqui. Nunca, não aguentava nem ficar de pé direito. Eu me parecia muito com um menino, e eu dançava break, né? Lá no centro de Salvador, eu já até fiz uns passinhos lá para a galerinha, né?
lá na rua de Salvador, os meninos me chamavam e era complicado, irmãos. Você imagine para minha família, minha irmã. Você imagine encarar essa situação. Numa época em que, a década de 80, 90, terrível, irmãos. 80, então, aquela época que o povo estava a 1000. As pessoas recebiam direitos e não sabiam o que fazer com esses direitos, com essas liberdades todas. Eu parecia muito com um rapaz. Então, para todo mundo, eu era lá, como o pessoal chamava, de sapatão. Eu vivia como um menino e me comportava como um menino. Até conhecer uma jovem chamada Rose. Rose, ela parecia um menino. Eu vim descobrir que ela é um menino um dia que as meninas vão no banheiro, né? E aí ela saiu vestindo. O homem não olha, né, pastor? O homem não olha para o outro, mas nem, né? A mulher quando vê, sua calcinha de bolinha é tão bonitinha. O cara não tem, Zorba, nem isso o cara fala. Não, macho, não faz isso, nem. Mulher não, ai que lindinho o lacinho, adorei o strass. Né? Homem nem pensar nisso. Ai amiga, E eu percebi que a Rose usava uma cueca e não uma calcinha. E eu já tinha a fama, o olhar, a curiosidade e muito mais. E eu disse, agora eu sei quem vai me encaminhar naquilo que eu já tenho a fama. E eu perguntei a Rose algumas coisas, ela estava muito cheia de unhas, marcas de unhas, né? E ela falou, não entra nessa. Pelo menos foi o que ela me deu como resposta, tá? Não estou inventando nem nada. Ela falou, é um mundo violento. É um mundo violento no sentido do ciúme. Foi a experiência que ela tinha, tá certo? Não acredito que seja só isso. Não acredito. Mas a experiência que ela tinha era essa. De violência, de ciúmes demais. Ela falou, não entra nessa. Foi a mesma coisa dela ter me dado um cartão e dito assim, entra nessa e vai procura fulana. Tá eu em Salvador, eu sou véia. Naquela época em que o PCdoB não era legalizado no Brasil, e a gente usando a foice e o martelo. Eu não era política, não, meu irmão. Assim, eu sou política porque moro numa polis, mas assim, eu não sou tão envolvida com política. Mas no meio daquela bagunça, onde a galera, sabe, a polícia corria atrás da gente que estava de vermelho na escola, e batia até em mulher grávida, você queria estar no meio. Minha mãe cuidando de um monte de filho, meu pai cuidando de um monte de mulher, drogadona, eu estava muito doido, eu queria ir para o meio. E eu estava distribuindo os panfletos do Partido Comunista do Brasil, e uma jovem senhora com uma criança no colo, passou e ficou tão interessada, né, no Partido Comunista do Brasil, me perguntou o que era, e eu falei, posso te dizer depois, porque eu não sabia o que era. E ela me deu o endereço, foi muito bom, porque ela quis, e eu tinha uma resposta só que depois. Fui na casa dela quase 2 semanas depois. Ali eu tive meu primeiro relacionamento sexual com uma mulher. O pessoal fica parado, né? Agora começou a bomba. Foi uma bomba mesmo. Mas foi uma bomba por quê? A sociedade não estava preparada, as pessoas ainda não está, né? Para certas coisas. Eu ia para motéis com mulheres. Eu aprontava todas. Que eu podia e que não podia. O que eu estava fazendo na Avenida 7, na Avenida Praça da Sé, Campo Grande? Eu estava nas madrugadas de Salvador, entrando nas boates Holmes, Tropicália, nas boates homossexuais. Tinha dificuldade de lidar com homossexuais, homens, né, que gostam de homens. E arrumava muita briga no meio da rua. Eu tenho 14 pontos aqui na cabeça, mais alguns pontos aqui. Já engessei esse pé 6 vezes, envolvida com briga. Eu era um problema muito grave. Não consegui nunca correr. Toda vez que eu saía para correr, eu sentava na beira de um lugar, corria 100 metros e bebia uma cachaçinha. E as pernas tremiam. Tentava nadar, dava uma abraçada, voltava, fumava um cigarro, acabou. A Associação de Karatê da Bahia, nunca, jamais. E aí o que aconteceu? Um dia eu tomei umas pauladas, eu estava de costa, e uma mulher achando que eu estava tendo um caso com o marido dela. Piada! Fala sério, meu irmão. A fruta que o marido dela gostava Jesus, tenha misericórdia. Sabe?
Eu era cabra macho a toda prova. Eu tinha um cabelo menor que o seu, pastor. Na minha cabeça eu era homem. Antes que alguém depois lá fora me pergunte se eu era hermafrodita, não, eu não era hermafrodita. Eu sou mulher e tenho tudo que uma mulher tem. Uou, que maravilha, né? Isso. E aí, queridos, mas eu não tinha essas popinhas assim, eu não tinha essas popinhas aqui, e nem as de trás. Olha que eu era confundida com uma raio do break. Eu falo grosso, meu irmão. Hoje eu dou um sorriso feminino. Mas você precisa ver, eu quando eu estou com a cara fechada, só Jesus Cristo, sem batons, só Jesus. Então, irmãos, eu não, com quase 21 anos de idade, eu não tinha nem menstruação. Não tem como eu falar disso, volto a repetir, sem dizer. Eu não tinha. A minha cabeça dizia que eu era homem, cabra macho. E ai daquele que me ofendesse como uma menina. Você não sabe como foi colocar um vestidinho e andar de salto alto. Desculpa o que eu vou te falar. Para mim será a maior boiolagem. Tá ligado, né? Pelo amor de Deus, né? Às vezes é estranho ainda. Uou. Irmãos, irmãs queridas, se escandalize não. No dia, aí você fala, mas Deus não te curou de tudo, com um homão bonito daquele, né? Eu sei, eu gasto ele todinho. E vou dizer uma coisa. Ah, como é que Deus te curou, não te curou, é 100%, é 200%? Como é essa situação? No dia que Deus te curar, da língua grande, da fofoca, dos maus pensamentos e de todo o seu pecado, você ficar perfeito, você me cobra alguma coisa. Porque às vezes eu ainda preciso chegar na frente do espelho e olhar a minha popinha e dizer, você é menina, acorda. Não é questão de ficar pensando em mulher. É porque a gente cria estereótipos de que pisou pesado, não é menina, é homem. Andou de rosa, não é macho, é fêmea. Estereótipo, menina não pode dirigir, menina não pode, como não pode? Por causa de um órgão sexual que é diferente do outro? É tão estranho nossa sociedade, né? Rio de Janeiro, a mulherada dirige. Olha, você não vê reclamação de motoristas de ônibus mulheres, mas de homem, todo dia cai um ônibus. É terrível o Rio de Janeiro em relação a isso. E aí, queridos, até que um dia, aí eu fui vivendo essa vidinha, não dá para contar tudo, né, irmãos? Um dia eu fui fazer mais a fofoca melhor. E até que um dia uma senhora chamada Dona Zelita, por isso que agora eu vou falar da terceira idade, não tem como. Teve uma irmã que falou assim, não precisa falar assim da terceira idade. Não estou puxando não. Terceira idade tem que arrancar, não tem só que puxar. Pelo que elas foram na minha vida. E ela chegou para mim e teve a ousadia, uma crente da Assembleia de Deus tímida. Você já viu algum crente da Assembleia de Deus que é tímido? Não existe. E ela era tímida, ela não cumprimentava nem com bom dia, nem boa tarde. E ninguém levava mal, porque o pessoal sabia que era dela. Para ela te cumprimentar, se ela fazia, ela baixava a cabeça e passava. Era o cumprimento dela. Mas sabe quando Deus quer mudar a nossa história? E Ele sabe que a gente está se debatendo em dores, em sofrimento, Ele muda mesmo. E quando a gente quer, aí que casa a coisa mesmo, não tem história. E Deus sabia que eu estava em profundo lamaçal. Dona Zelita me viu com alguns cigarros, me viu com a camisa aberta, eu tinha quase 21 anos de idade. Camisa social, essa do tipo do pastor, do irmão Jades. Eu já vou consagrar ele pastor. Desde quando eu conheço, eu chamo ele de pastor. E eu estava com uma camisa parecida com essa, aberta, porque eu não tinha seios. Realmente, irmãos e irmãs. Então ela chegou para mim, uma mulher extremamente tímida. Ela pôs a mão em mim, eu não gostava que as pessoas fizessem isso. Se alguém batesse um irmão meu, eu vinha em casa, pegava o cinto do meu pai e batia em todos os irmãos dos outros também. E quem bateu. Então eu não era boa coisa. Então quando você vê me dando risada, Senhor, eu te louvo porque essa mulher ri. Que isso era o cão chupando manga verde, 3 horas da tarde num sol quente. E aí, queridos, esta mulher se aproximou, fechou a minha blusa, minha camisa de macho. E aí olhou para mim e falou assim, uma moça não anda assim. Cara, a minha mãe falou que terceira idade é intocável. Como é que fala alguma coisa? Aí eu não pude dar resposta, não se dá resposta às pessoas mais velhas. Baixa a cabeça e vai embora, mesmo que ela não tenha razão.
Ela me chamou o quê? De gay? Eu sou cabra macho. Você já pensou se alguém falasse com vocês homens, menino, uma moça não anda assim? A pessoa, meu irmão negãozão, ia ser feia a coisa, hein? Aí você ia ficar ofendido. Como assim uma moça? Eu sou macho. Então minha cabeça era assim. E aí, meu pastor, você sabe como foi que eu peitei aquela senhora? Eu olhei para ela e falei, domingo, dali tantos dias eu ia na sua igreja, um dia de domingo. Era 27 de março de 1988, o domingo que eu iria. Sabe o que aconteceu? Eu tinha tentado arrumar um namorado. Eu queria mudar minha vida. Eu queria. Larguei de usar drogas. Você sabe por quê? Porque minha mãe ganhou uma Bíblia, Provérbios capítulo 20. Minha mãe ganhou uma Bíblia que dizia assim, a Bíblia de uns adventistas. E minha mãe não gostava de ler. Mas a minha mãe, quando eu cheguei em casa, ela falou assim, aqui tem um livro, quem gosta de ler em casa é você. Você é muito inteligente. Olha o que a mãe e uma palavra boa faz na cabeça de um filho. E aí, ela falou, o primeiro texto que eu abri da Bíblia foi, o vinho causa zombaria e bebida forte provoca tumulto. Aquele que é dominado por eles não é sábio. Eu bebi, era alcoólatra. Como assim? Esse livro preto está me chamando de burra? É isso que ele está dizendo. Quem é dominado pela bebida, não é inteligente. Realmente não é inteligência ser dominado, né? E aí, queridos, eu passei a andar durante 30 dias com esse livro na mão, falando desse livro, e esse livro começou a me confrontar. Ninguém me disse nada. Arrumei um namoradinho. E esse namorado, ele queria sexo. Eu não precisava ser da igreja para saber quando o cara começa a procurar menina para sexo, ele não quer casar com você. E eu queria começar a minha vida corretamente. E aí eu terminei esse namoro. E eu fui para casa chorando e me droguei muito. Você está pensando que eu estava chorando por causa dele? Mas pelo fato de estar tentando uma nova vida, eu não conseguia. Eu não entendia que para essa nova vida eu precisava de Deus em mim. Porque foi Deus que me fez e só Ele pode mudar a minha história. Amém, queridos? E aí é muito difícil, amados. E eu lembro que eu disse, tal dia eu vou na sua igreja. Calhou exatamente de eu estar totalmente drogada, há um mês sem usar droga. Eu tomei, o pastor falou de Algarfan, eu não tomei Algarfan, porque ele queima toda a veia, toda, onde ele passa ele queima, não passa 2 vezes, 3 vezes não passa, a mesma veia o Algarfan, mas eu tomava um chá alucinógeno, não era brincadeira não, pastor, o chá alucinógeno, verdade. Nesse dia eu bebi tudo, mas eu tinha que parar de chorar, que eu era muito doido, irmão, drogadona. Eu falei, tenho que parar de chorar, que eu vou para a igreja, quando eu voltar, eu volto a chorar. Eu era chapadona. Agora, gente, como é que bate de frente com uma crente, dizendo que vai visitar a igreja dela? Porque foi o que eu disse a ela, quando ela abotou a minha camisa. Para ofendê-la, eu fiz isso. Mas a intenção era outra. A intenção era ir na igreja dela, ver tudo que os crentes fazem de errado, porque o crente erra também, igual todo mundo erra. E aí eu ia falar, difamá-los no bairro, era a única igreja que tinha, e ninguém ia naquela igreja porque eu ia difamar, porque eu sou tão doidona, e ainda continuo doidona, e Deus pega as coisas doidas deste mundo para confundir os sábios, que irmãos, eu disse assim, eu não vou falar mal da igreja se eu não ver o que está acontecendo lá. E aí, irmãos, quando eu cheguei lá, chapadona, a irmã quietona foi no meio do caminho comigo, detalhe, eu comprei 2 saias para escolher uma. Nunca mais ia usar aquela saia, dar de presente para alguém. E vai eu de saia. Meu pastor, andar de saia. Pensa aí, macho, você com uma saia. Foi assim que eu fiquei, meu irmão. Cara, que negócio estranho. Meu irmão, foi muito difícil. Mas lá vai eu na igreja, doidaça. Chego sendo lado esquerdo uma igreja sem piso, pequena. A pessoa que mais tinha cultura era eu, tinha o 2º grau. O pastor estava com um paletó xadrez, uma gravata de bolinha, uma camisa de florzinha. Eu falei, não vai dar certo. Não sabia ler. O outro pastor que estava junto dele fazia assim, oi, aleluia, glória a Deus. Desculpa, aleluia, não, aleluia. Eu falei, eu estou no lugar errado, é o purgatório, o capeta vai me receber. Era o pobre do pastor, não sabia nem ler, pelo amor de Deus. Agradeço a Deus, você tem um pastor que foi no seminário, ainda está fazendo psicologia. E aí, minha irmã e meu irmão, eu sentei doidaça.
E ela não é daquelas crentes que ora alto. E ela começou, Senhor, abençoa, faz isso. Eu falei, pô, a irmã é doidona, fala sozinha. Me senti em casa, meu. Me senti em casa. Aí eu olhei para o lado, daqui a pouco a igreja, glória a Deus, aleluia, o cara de paletó. Falei, todo mundo aqui doidão. Porque quem tem coragem de usar um paletó, xadrez, gravata, de bolinha, camisa de florzinha, ninguém merece. Eu me senti em casa, meu irmão. Aí começou a pregação, o pastor não falava coisa com coisa, eu não sabia ler, só Jesus Cristo. Mas ele caiu num texto da Bíblia que dizia que, na síntese dele, dizia que Deus era pai presente. Na hora, doidona do jeito que eu estava, eu falava, meu pai nunca estava em casa, e eu precisava de um pai, porque quem defendia o tempo todo, meus próprios irmãos, era eu e a mim mesmo, mim mesma, era complicado, eu cresci com grandes rombos, fui criado na mão de uma mulher e na mão de outras mulheres do meu pai, minha história é complicada, irmãos. Então, qual era a minha reação de briga? Não é porque eu sou uma pessoa ruim, não era porque eu sou uma pessoa ruim, era porque eu achava que as pessoas iam me atacar, e eu aprendi a me defender lá atrás. Olhasse para mim, você já estava me atacando, então eu tinha que me defender, era essa a sensação que eu tinha. E aí, aquele homem também falou, Deus era pai presente, e Jesus era o escudo. E eu lembrei das brigas que eu tinha. Eu andava com uma mochila e um tijolo dentro da mochila. Porque ia matar o meu tio a tijolada. Para que gastar bala? O cara ia morrer muito rápido, pastor. Eu sou da Bahia, meu irmão, como na peixeira. Hoje é só peixe que a gente come na peixeira. Corta, lava e come. E aí, você sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela igreja me falou que havia um Deus, que era pai presente, e começou a falar, ele falou de, se passares pelo fogo não há de se queimar, pelas águas não se afogará, e eu falei assim, é desse Deus que eu preciso. 27 de março de 1988, nada mais seria igual à minha vida, o tempo está acabando, nada seria mais igual na minha vida, ninguém me disse nada, vá para casa, rasgue sua roupa, jogue seus disco de break fora, nada, ninguém me disse nada, e nem eu uso calça, viu, irmão, vocês me viram de calça aí o tempo todo, eu corto meu cabelo, mas aquele era um período de tratamento de choque, e aí a terceira idade que manda em mim, primeira coisa que fez, olha, eu tenho 46, eu estou falando de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 21, uma irmã da terceira idade, ela pegou um vestido quando ela tinha 16 anos, e me deu de presente. E ela disse, faria um gosto de eu usar. Hoje a nossa terceira idade anda tudo em cima, meu irmão. Você precisava ver como era naquela época. Ela tinha 70, mas foi quando ela tinha 16 que ela ganhou. Para chapéu, só para freira só faltou chapéu. Como é que eu vesti aquele negócio? Você sabe o que eu fiz? Ela morava atrás da rua de casa. Eu esperei um feriado, todo mundo desceu, Salvador, calor, todo mundo foi para a praia. Eu pulei o muro com a roupa e fui visitá-la. Tomei chá quente, fiquei a tarde toda, batemos papo, ela falou a vida dela todinha. Eu, Viu que eu estava com vestido, pulei o muro de volta, ninguém viu. Nunca mais eu usei, irmão, fala sério. Quando as irmãs da terceira idade viam meu cabelo crescer, assembleando naquele período, vai usar mais uma saia debaixo da saia, por debaixo da saia. Um sutiã por cima de uma combinação, por cima de um não sei o quê. Falei, poxa. E aí o cabelo cresceu, vai fazer um coque. Ai, o coque. Irmãos, se você hoje no dia a dia, você me pega de coque, não tem problema. Mas naquele período eu cabra homem, meu irmão, já pensou, pastor Poçanto? Rapaz, a irmã falou, você vai ter que fazer um coque. Se adaptar à igreja. Eu falei, como é que é o negócio? Por causa de quê? Não, porque aqui o pessoal anda assim. Você vai questionar? Quem está te dando atenção, quem está te dando apoio, quem viu você um ser humano, como aquela mulher que olhou para mim, era a única pessoa que me viu como uma moça. Ela olhou para mim e falou, uma moça não anda assim. Ela não me repreendeu não, ela me olhou com o olhar de Deus. Eu não era menino não estou questionando a questão, fazendo questionamentos homossexuais não. Eu estou falando que ela viu quem eu era, porque eu não sabia quem eu era. Mas aquela mulher tinha um olhar de Deus e ela despertou para quem eu era.
E eu falei, não, eu sou uma menina cuidada por Deus e amparada. 3 irmãzinhas, Heleninha, Rosinha e Claudinha, elas me viram aceitar Jesus, elas cuidaram de mim. Vida pobre, muito pobre. Primeira coisa que Deus me fez foi pegar uma saia linda que eu comprei, só usei uma vez. E aí, meu irmão, Deus falou, dá para aquela irmã. Eu falei, como assim? Deus é minha, cara. É bonita, foi a mais cara que eu tive na vida. Como assim? Dá para ela está cuidando de você. Ela está sendo sua babá espiritual. Eu, Heleninha, Deus mandou te dar. Aí um dia eu venho do trabalho, vocês não sabem o sufoco que eu passei, irmãos. Novo convertido sofre na mão de Deus, irmãos. E aí eu vinha do trabalho, cheio de um salário mínimo no bolso, me achando como se tivesse rica. E aí, vi uma senhora na minha frente, banguelinha, que eu nunca tinha visto. Deus falou, dá o seu salário para ela. Eu falei, é demais. Não vou dar não. Vai dar sim. E a mulher se aproximando e eu dizendo não, e Deus sim, não, sim, não, não, sim. Quando a mulher chegou, eu falei, oi minha senhora. Acabou, não tinha mais jeito. Cara, eu tirei o dinheiro do bolso. Você já fez isso? Tirar o seu salário todo, jovem, tirar e dar para alguém que você nunca viu na vida? Quando a irmã abriu o olho, deu risada, só tinha 2 caninos aqui. Falei para ela, Jesus, ela não tem nem dente para comprar carne, para mastigar. Para quê? Vai uma metade, 1/4 do salário, ela vai fazer um mingauzinho e vai tomar. Ah, não, carne não. Ela não precisa. Só faltei perguntar, você tem dentadura em casa? Porque se ela não tivesse, eu não ia dar. Meu irmão, só vai quem aguenta. Se não aguenta, nem entra. Deu dinheiro e saiu correndo, senão ia tomar. E a mulher gritou, ei! E eu falei, oi! Agora imagina com a saiona da Assembleia, eu correndo. E a irmã falou, ei! Eu falei, oi! Eu estava orando em casa, eu tenho 5 filhos. E Deus me falou para eu sair fazer compra. E realmente a gente estava na Coelba, que é a companhia de alimentos da Bahia, pelo menos na minha época, né? E ela falou, Deus falou para eu ir no mercado, pegar um carrinho e fazer compra. E eu falei, Senhor, eu estou dura. E Deus falou, não estou falando para você ir. Tipo assim, tem um otário lá que ganha um salário mínimo e vai te dar. Cara, Deus tem que pegar a gente quando a gente é novo convertido. Porque depois de alguns anos, a mão vai endurecendo. Né? Lógico que não é todo mundo que é assim. Mas quando a gente está naquele calor mesmo, sabe, da nova fé, meu irmão. E o pior que eu fiquei assim, 9 de maio foi meu aniversário, pastor. E o pastor da minha igreja foi para lá, para casa. E aí, me levaram um buquê de flores e acho que algumas coisas da Boticário. Aí eu cheguei lá, fui lá dentro, peguei umas bijuterias, né, umas coisas que eu tenho. Falei, pode pegar o que vocês quiserem aí. Cada um tem direito a 2 peças. Aí depois, quando eu for olhar, estava tudo vazio. Aí eu falei, ainda bem que eu tinha esquecido que tinha um potinho lá dentro com outras coisas, né, que é esses aqui. E aí eu falei assim, tá satisfeito? Tá. Aí depois o pessoal se tocou, o aniversário é o seu. Eu falei, mas o prazer de ver meus irmãos é essencial. Igreja para mim é tudo, irmãos. Porque eu sei o quanto eu precisei e como eu recebi acolhimento. Coloquei coquinho, salto alto, saia. Falei de como se faz bolo de fubá. Ô Jesus. Receita, cozinhar. Pena que não dá tempo, irmãos. Mas depois de 4 meses eu me batizei. Pastor, foi difícil, tá? Eu queria voltar para beijar as mulheres que eu não tinha beijado. Sentei com a esposa do pastor e falei, estou vazando, em respeito, porque eles me consideravam muito, eu falei, estou vazando. Ela falou, por quê, minha filha? Você acha que ia falar para ela? Quero beijar todas? Não quis explicar. E aquela mulher que não sabia nada, eu tinha mais cultura lá, ela olhou para mim e falou, irmã, chorando, ela falou para mim, nos dá a oportunidade de ficar um pouco mais contigo? Fica mais um pouco com a gente. Como é que vai embora, irmão? Sabendo que o mundo estava lá fora me oprimindo e que lá dentro eu estava encontrando amor. Dava para ficar mais uma temporada lá na igreja. E eu fiquei. São 25 anos. Essa temporada não passou ainda. Vim para a Igreja Batista, desviei para a Igreja Batista fazer o quê? Foi difícil, Igreja Batista. Tinha algumas práticas rígidas. Às vezes me olhavam o meu jeitão de ser. Deus tem mudado e transformado o coração dos irmãos batistas. Sou batista há muitos anos. Não esqueço a Igreja Assembleia de Deus. Não esqueço a Igreja Adventista. Não estou dizendo que é certo nem tem errada. Mas elas tiveram participação na minha vida. Queridos, para ler o Salmo 40.
para a gente concluir, que já tem 41 minutos. Salmo 40, terceira idade manda tanto em mim, irmãos, que quando aceitei Jesus, olha o que aconteceu comigo e a terceira idade. Deixa aí aberto que a gente vai ler o versículo 2. Eu tenho que contar isso. Deixa aí aberto que a gente vai ler. Quando eu aceitei Jesus, e as pessoas viram mudança em mim, as pessoas do meu bairro sabiam como eu era. Então elas me chamavam. Irmãos, eu nunca bati nas costas de alguém, de verdade. Deixa eu falar de Jesus para você. Nunca precisei. As pessoas perguntam para mim, diante do meu Deus eu falo isso. E eu nem sei como é que é chegar no ombro de alguém e dizer, eu vou te evangelizar, Jesus te ama. Eu não sei fazer isso. E nem preciso. E aí, amados, as famílias sentavam nos sofás, em peso, e diziam assim, manda raio, vem aqui. E eu chegava, crente novo convertido é muito chato. E eu chegava com a saiona, e eu ainda rodeava para o povo ver que eu estava de saia. O povo era burro, meu Deus, será que não estava vendo que eu estava de saia? Aí eu falava do que Deus tinha feito. Foi a minha primeira congregação, era a casa dos outros que me convidavam, eu não entrava não. Porque as pessoas querem, amado, a gente aqui. E eu falava, e famílias, pastor, está até hoje aos pés de Cristo. Você sabe como é que as pessoas começaram a me aceitar? Meu bairro odiava crente. Toda vez que eu voltava do trabalho com uma roupa branquinha, eu pegava umas 2 ou 3 pessoas, vinha no ombro junto com as irmãs, Heleninha, Rosinha e Claudinha, e subia o Morro da Chapada do Rio Vermelho, que é alto, pastor, com aquelas mulheres bêbadas, no horário de almoço, elas estavam todas sujas. A minha opção era chegar em casa, levar as mulheres bêbadas para casa, dar banho nelas, mudar a roupa e ir embora, não dá tempo para almoçar. Ou eu deixava ela na lama do pecado, na lama mesmo, da lama, almoçava e voltava limpinha, sem carregar peso. Eu tinha que fazer a opção qual Jesus faria, não é verdade, irmãos? E aí eu pegava aquelas mulheres e subia. Uma vez, Dona Neném era uma terceira idade que tinha lá. E Dona Neném sabia que a gente era mandado pela terceira idade. Se a gente fosse para a rua e alguém da terceira idade olhasse para a gente rapidinho, voltava para cá, não precisava mandar. Hoje é que a gente não respeita, mas naquela época era bom demais, porque se eu nunca sofri um atropelamento na minha rua, é porque cuidaram de mim. Entendeu, pastor? Criança na rua jogada, hoje em dia, você não pode falar nada, né? Que a mãe vai em cima de você. E aí, na maioria dos casos. E aí, o que aconteceu? Um dia, eu fui levar essa senhora e voltei toda suja, e ela percebeu quando eu fui e quando voltei. Ela falou, Nery, vem aqui. Falei, meu Deus, ela vai arrastando a cachorrinha. Pois não, Dona Neném, eu pensei, ela vai me falar um monte, vai passar o sabão. E a mulher era macumbeira. Falei, pois não, Dona Neném. Ela falou assim, você sabe que eu não gosto de crente, né? Ela falou, mas eu gosto do que você faz. Yeah. Falei, agora eu já sei como é que as pessoas gostam de crente. É quando ele não só fala, mas quando ele faz. É quando ele fala menos e faz mais. E aí, meu irmão, eu falei, agora só vai quem aguenta. Se não aguenta, nem entra. Passei a visitar presídios, passei a fazer um monte de coisa. E aí é que entra, meus irmãos, o Salmo 40, versículo 2, que diz assim, Godói vai entrar depois, eu sei que está preocupado com o horário, mas, olha só, você lembra que o Salmo 69 diz assim, estava em profundo lamaçal? Estava morrendo afogada? Os meus pés não têm firmeza? Aqui eu estou no 40, no Salmo 40, versículo 2, que diz, tirou-me de o quê? De onde também? Colocou meus pés? Firmou o quê? Totalmente o oposto. Era assim que eu me via. Com autoestima pautada em Deus, não no que os outros diziam, se eu era bonitinho ou não é. Eu não vivo a base do que os outros me dizem. Agora, claro, quando eu vejo uma irmã bonita, bem arrumada, cheirosa, eu elogio mesmo. Né? A gente tem que elogiar os irmãos, né? E aí, essa coisa de Dona Neném e as pessoas, o versículo 3 diz assim, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Não só Dona Neném, Dona Nair, Seu Josué e todas aquelas famílias de lá, não foram só essas, não estão firmes na igreja batista, não foram para a Assembleia não, foram para a Batista. Parecendo que já sabia que eu também depois iria. Irmãos, as pessoas estão precisando ver Deus agir em nossas vidas. E um dia eu fui ao presídio.
E eu estava chateada porque me revistaram toda, mosquito na minha perna, eu tenho uma alergia, só Jesus. E antes de entrar, eu passei um perrengue e outro dia eu falo, mas antes de entrar, eu vi o primeiro preso na minha vida, eu só vi o pé porque eu estava de cabeça baixa. E Deus falou claramente, essa experiência é minha. Isso não é via de regra para ninguém. Entendeu, irmãos? Foi a experiência que eu tive e nunca mais eu tive uma experiência dessa. Deus falou para mim, não foi que irmão incorporou, baixou, não foi nada. Deus falou para mim, você vai casar com aquele homem. Eu falei, vou nada. Vou nada. E Deus falou, vai, não vai, não vai. E foi o tempo que eu dei 2 passos, era o primeiro preso que veio receber a gente. Heleninha, Rosinha e Claudinha já estava lá com ele, só me aguardando que eu fui a última a entrar. Quando eu fui subir no rosto, que eu vi aquela muqueca de osso. Entendeu, né, pastor Poçam? Porque ele tira comigo, eu tiro com ele. O cara, meu irmão, pastor Celso tem 112 quilos, ninguém sabe. Não contei, tá certo? Ele tinha 69 quilos. Estava fazendo uma sopa de osso. Mas eu tinha 10 quilos a menos, vou falar do quê? Estávamos em fase de recalchutagem. Cara, o cara era branco. O pastor Celso não é branco, mas estava branco de tanta cadeia. Cara cheio de espinha. Falei, é ruim, hein, Deus? Deus falou, como assim é ruim? Se eu que estou dando, não é ruim. E aí ele descobriu que Deus falou isso para mim, porque eu contei para Leninha, Rosinha e Claudinha, que contou para a torcida do... Caramba, nós estamos aqui, do esporte, de qualquer coisa. Sai fora, deixa o Rio de Janeiro, vocês têm vida própria. Até no esporte, até no futebol, né? Eu faço isso em todo lugar, pastor. E aí contou para toda a torcida lá, meu irmão, e ele soube. E ele veio na minha direção, como é que é, irmã? Botou o dedo na minha cara. Deus falou para você, ele tinha que falar era comigo. Vigia, irmã. Peraí, vocês estão rindo de mim? Que povo, bênção, obrigada, tá? Não volto mais. Olha, irmão, é porque não dá tempo, mas eu entrei numa cela e eu falei, não saio mais daqui, de jeito nenhum. E na hora que eu saí daqui, porque tinha horário para entrar e para sair, e eu não volto mais, eu me senti uma prostituta. Pô, de homem eu passei a fêmea e fêmea a prostituta. Não. E ainda rejeitada, né? Eu era o bagulho. E um magrelo daquele, né? Na cadeia, o cara ainda me tirando, meu irmão. Aí, eu fui embora. Na outra semana, Deus me fez voltar lá. Você sabe quando eu cheguei lá, o que é que ele fez? Me pediu em casamento. Cara de pau. Mas aí eu falei, não vai ser assim não. Vai demorar muito para a gente casar. Passaram-se 7 anos, não, 7 meses, 3 dias a gente casou. Eu estava desesperada? Não. Meu marido foi transferido para o Carandiru. No dia do nosso noivado, foram 3 meses depois, do dia que eu vi. Ele sentou numa distância mais ou menos assim, a gente estava noivando. E ele dizendo assim, meu pai não sabia, nem minha mãe. Ele falou assim, eu vou pegar 30 anos de cadeia. Eu falei, tá, eu espero. Mas assim, eu estava desesperada mesmo, né, irmão? Tomou o toco, sabe? E ainda volta, aceita tudo isso. A mulher está desesperada. Ou Deus fez a obra. Eu prefiro achar que Deus fez a obra. E aí, amados, a gente se casou. Olha, se eu não vou contar o casamento, porque foi um negócio de louco. Pensa bem, conta, pastor, pode contar? Pode contar, irmãos? Não precisa me bater não, irmão. Olha só. Eu fui, olha só, meu pai soube que eu ia casar, acho que 2 ou 3 dias antes. O Celso fez uma carta para o meu pai, eu botei meu pai deitado, porque ele poderia ter um piripaque. A minha mãe ficou no quarto, minha vida é tragicômica. Minha mãe se trancou no quarto com as minhas irmãs e meus irmãos, porque meu pai podia matar, e como eu que era que trouxe o problema, matasse a mim, tudo bem. Minha mãe é amorosa, cara. E aí eu botei meu pai deitado na cama, porque ele podia dar um piripaque, já estava ali, ninguém precisava levantar, né? Comecei a ler a carta. Meu irmão, impossível meu pai aceitar uma situação dessa. Na metade da carta, eu não precisei explicar, meu pai falou assim, a gente vai conhecer ele. E meu pai visitou meu marido, ele se submeteu a passar por aquela revista. Meu pai, que é um nordestino daquele, ferrenho mesmo, ele se submeteu, porque Deus estava nesse negócio. Você tem alguma dúvida? Irmãos,
E eu casei. No dia do casamento, meu pai falou, você não quer comprar um vestido? Eu tinha um vestido branco lá qualquer e eu coloquei. Agora o casamento foi maravilhoso, porque eu fui de branco. Um vestidinho feio, né? Quase parecido com a da irmã lá da década de 15. E aí eu coloquei o vestidinho, mas tudo bem, coloquei um vestidinho branco e fui. O meu marido estava chique, com a roupa da cadeia. Um par de algema. Eu cheguei de Santana, que na época era carro, desculpa. E ele chegou na viatura. Eu fui com um par de algema, par de aliança e ele com um par de algema. Foi chique demais, irmãos. Eu não sei quantas autoridades tinha no seu casamento, só de polícia no meu tinha 30, com escopeta, só faltou bazuca. Sinta-se humilhado. Depois do casamento, eu voltei para a casa de Santana com um buquezinho de plástico na mão. E ele foi para casa, não foi para a cadeia. E todo mundo no bairro viu eu chegar, perguntaram para minha irmã, todo mundo incrédulo na minha casa. Foi o batismo da sua irmã? Ela falou, não, foi o casamento. E o noivo? Aí minha irmã não podia falar, ela não respondia. Você sabe quando perguntou assim, Zacarias, qual é o nome do seu filho? Que ele não... Ela não podia mentir, porque ela sabe que eu não gostaria que ela mentisse. Mas também não ia contar a verdade, porque ia ser um negócio estranho. Só vieram conhecer o noivo depois de 3 anos e 10 dias. A verdade é que no outro dia, lua de mel, pastor. No outro dia eu fui visitar meu marido. A cadeia toda sabia que eu tinha casado. O que é que eu ia fazer? Rapaz, na cela tinha meu marido, mais 4 homens. Aí tinha um lençolzinho, desculpe a expressão, é porque o nome é assim, come quieto. Todos eram casados. Era assim o nome, aquele lençol pela porca, aquele cobertorzinho. Irmãos, na hora do beijo, nenhum, não podia. Espirrar, nem pensar. Tinha que dar um toquinho para dizer eu estou indo no banheiro. E tinha que ir de chinelo para não pisar, porque o lugar nojento, irmão. Foi assim a minha lua de mel. E vou dizer uma coisa, irmãos. Nunca briguei com meu marido porque não tive uma lua de mel maravilhosa. Ele foi transferido para o Carandiru. Eu fui morar com minha sogra. São Paulo. Putz. Irmãos, quando eu cheguei, essa da minha sogra não tem como não falar, pastor. O povo precisa saber. Olha, irmãos, a minha sogra foi me pegar no... Porque ele foi transferido, olha, irmão, é uma história grande. Mas por que ele queria casar? Porque aí minha sogra tinha que me aceitar. Negra, nordestina. Ih, meu irmão, minha sogra meio skinhead, sabe? E aí, cheia de olheira, me pegou lá não foi de aeroporto, porque não foi. Eu fui no busão mesmo. Nossa, quebradona, eu cheguei, minha sogra, eu pensei um abraço. Ela falou, você vai ver, eu sou ruim. Falei, obrigado, sogra. Hoje eu sou animado, naquela época eu era cheio de ressentimento ainda. Fui morar com minha sogra, pastor, não foi fácil não. E quando eu engravidei? E aí, foi muito difícil. Ela um dia olhou para mim, depois de 2 anos, ela falou assim para mim. Eu morei quase 3 anos lá, ela falou, eu não sei como é que você me tolera, porque se fosse eu, não me aguentaria por um dia. Quando eu estou indo em São Paulo, que meu marido desce do carro antes de mim, ela fala, cadê a Rai, não veio? Hoje eu faço falta para ela. E ela faz falta para mim. Irmão, quando ela cozinha, ela cozinha, italianona cozinha bem, né? Quando ela chega lá em casa, a cozinha tem que entregar, não adianta chiar. E ela suja tudo, ela só quer cozinhar, eu tenho que limpar. Ela põe a mão na farinha e sai assim, no fogão e tudo. E eu aceito tudo isso. Porque eu sei porque ela agiu comigo daquela forma. Ela foi muito maltratada. Na época eu não entendia. Hoje eu fiz cursos de emoção, psicanálise, de não sei o que. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Quando minha filha nasceu, ela falou, quero ver quem vai dar roupa. Onde está o seu Deus? Isso machuca muito, né, para o crente, onde está seu Deus? E perto da minha filha nascer, ela ganhou coisa suficiente para 6 crianças, coisas importadas. E depois que ela nasceu, ela ganhou coisa suficiente para 3 crianças. Minha filha nunca usou o mesmo sapatinho na vida. Passei frio e fome em São Paulo, morando com a minha sogra, porque eu nunca disse a ela que aquele prato que ela fazia e me dava, não era suficiente para mim. Olha, irmão, se eu for contar mesmo a história toda, é muita coisa. Eu só sei que minha sogra, ela me deu guarida, e ela me apoiou, e ela tinha até ciúme de mim pelo meu marido.
ela fez o que podia, dentro das limitações dela, que foi a mesma coisa que minha família fez. E eu queria ter estado como eu estou hoje, para poder acolher ela. Entendeu, irmãos? Muitas vezes bati de frente com ela, não dei um bom testemunho. Então ela ter aceitado Jesus foi uma bênção. Ela não ficou assim à toa não, irmãos. A gente colabora também. Eu vim do mundão também, ela veio, difícil, né? Eu só sei hoje uma coisa, meus irmãos. Meus pais, 9 anos depois que eu aceitei Jesus, meu pai aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus. Quer dizer, meu pai fez minha mãe aceitar Jesus. Vocês conhecem essa história? Conhece, pastor? Não? Meu pai foi para a igreja, meu pai era João Carreirão mesmo. Aí meu pai foi lá, aceitou Jesus na igreja, a igreja toda, 1000 membros na igreja. Ficou, seu João aceitar Jesus, ele falou, bota o nome de Tudinha aí também, que ela vai ser crente. Tudinha era o apelido da minha mãe, que não estava na igreja. E não sabia que ele tinha ido ao culto. Né, Poção com essa história. E ninguém queria colocar o nome, os diáconos ali para pegar o nome. E o pastor falou, meu filho, coloca o nome, porque eu conheci o João, ele vai quebrar tudo aqui. Vai, coloca. Aí meu pai chegou em casa e falou, Tudinha, a partir de hoje você é crente. Ela falou, e tu nunca mais vai me tirar da igreja. E minha mãe é crente até hoje. Você entende um negócio desse? Não é para entender, porque é de Deus, irmãos. Vamos ficar de pé? Esse é o nosso Deus. Eu não sou uma fachada, irmãos. Não busque em mim uma coisa que eu não sou. Eu sou o que sou. Tenho as minhas dificuldades, tenho os meus erros, os meus acertos. Luto todos os dias com aquilo que eu preciso lutar. Tem época que as minhas lutas elas são maiores, tem épocas que elas são menores. Ajudo muitas pessoas a passar por aquilo que eu já passei. E sei que o mover de Deus não veio só para mim. Eu sei que se você estivesse aqui com o microfone na mão, certamente você teria uma história gloriosa. E aí alguns cristãos podem dizer assim, mas eu nasci no Evangelho. Foi um milagre Deus ter te tirado do inferno. E eu digo, foi um milagre Ele não ter deixado você ir para lá, meu irmão. Não queira. Se dobre para o Senhor. Quando fala, eu nunca bebi, eu nunca fumei, dê glória a Deus, você não está perdendo nada, cara. Você não sabe o que é estar naquele inferno. Alcoolizado é dia e noite, brigando nas ruas. Hoje eu nado. Não tenho mais tempo para nadar, mas eu sei nadar. Hoje eu corro 600 quilômetros a cada 3 meses. Sou corredora de 15 quilômetros cada vez que eu vou. E aí a irmã vai falar, 15 quilômetros. Depois você vai no mapa Google, e você coloca o que é 15 quilômetros. Que eu atravesso mais ou menos 5 bairros. 7,5 quilômetros eu vou, bebo água e volto. E eu sei que só em passar correndo, as pessoas vibram. Tem criança que joga beijo. Eu bebo água num bar cheio de cachaceiro. E não gosto de cachaceiro que faz cachaça, cheio de alcoolista. E não gosto de bebum não, porque eu sei que o meu tio que me abusou era um bebum. Mas quando eu entro, e eu vou com a roupa de corrida, tem mulherada que fala assim, eu queria esse corpinho. E eu lembro que eu não tinha. Eu não era uma menina completa. E aí ela me dá a oportunidade de falar alguma coisa. Ela fala, como é que você é crente? Entra nesse bar, bebe água, fala com todo mundo e vai embora. E aí o pessoal fica fã seu. Eu falei assim, minha filha, Jesus, eu vou malhar na academia. O meu professor falou assim, você é uma das tais que espera Jesus, né? Eu falei, como é que você sabe? Eu perturbo todo mundo. Ele falou, porque dá pra ver, você é muito feliz o tempo todo. Todo mundo na academia sabe disso. Eu não estou me exaltando não, estou exaltando Deus que habita em mim, amados. Aguento muito sapo, mas não fico triste não. Amo a igreja de Cristo. Deus sabe. Deus sabe. Tolero qualquer crente. Se você der na minha cara, meu irmão, eu posso me aborrecer hoje, amanhã eu vou entender que você estava magoado, você estava triste. Você pode ter certeza absoluta que eu vou ainda te procurar, ainda vou te pedir perdão, porque eu vou achar que fui eu que provoquei aquilo. E que não percebi que você estava no nível daquele, a ponto de eu não perceber. Estamos enfermos, querido. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Minha vida sexual com meu marido começou uma agonia, você não imagina. Hoje a gente beija muito.
Eu não fico olhando os meninos dos outros não, mas o meu menino eu olho. O meu marido. Quero te pedir, meu Senhor. As minhas popinhas, se eu não correr, ela cresce até demais. E quando eu fiz 30 e poucos anos, eu fiz karatê 3 anos. Peguei até a faixa vermelha. Só tinha eu de mulher, crente e coroinha, né, já na academia. Você imagina o testemunho para os meninos. A gente saía para as academias para lutar. Eu filmava no meio da galera. Eu não tenho um alargador na minha orelha. Eu não tenho tatuagem. Mas para mim os outros colocam. Tem gente que gosta de quadro na parede. Tem outros que gostam de pendurar o quadro no corpo. Cada um faz o que quer da sua vida e cada um vai responder a Deus do seu jeito. Irmãos, cuidar da nossa própria vida. Você pode sentir o mover de Deus nessa noite. Deus falou ao teu coração. Deus edificou a tua vida. Quantas pessoas precisam ouvir essas coisas? Quantos de nós estamos assim como um salmista? Talvez não em todas as áreas de nossas vidas, mas em algumas áreas em que, não só em algumas áreas, mas áreas em que Deus precisa atuar naquele momento, porque não é sempre assim. Se há alguma área da sua vida que você precisa de um mover de Deus nesta noite, estou falando que é pecado não, viu, irmãos? Porque tem hora que a gente está angustiado. Tem hora que o pé parece que não vai firmar. Tem horas que eu estou assim. E se você precisa um mover de Deus nessa noite em sua vida, não importa quem você é, se Deus falou e você crê e precisa disso, em nome de Jesus, saia do teu lugar e venha e receba esse mover de Deus na tua vida, irmãos. Não tenha compromisso com vergonha de nada nem de ninguém. Tenha compromisso com você e Deus e com este mover.